Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Michael, sou líder de jovens da IEJ no bairro São Luís, Igreja Evangelho de Jesus. E eu tenho uma mensagem para vocês, vão ser voltadas para os jovens, mas todos que estiverem assistindo, tenho certeza que essa mensagem vai ser válida para cada um de vocês. A mensagem que eu vou falar está em Atos dos Apóstolos 15, de 30 a 35. Mas em toda Atos, desde 4:36, vocês podem estar voltando, que vocês vão entender toda a história. É a influência do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Essa história que eu quero falar com vocês é de um cara chamado Barnabé. Então vamos lá. Atos 15, 30 a 35. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com bênçãos da paz para voltarem aos que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinava e pregava a palavra do Senhor. O que eu quero dizer para vocês? Muitas vezes a gente está na igreja e nós não entendemos o propósito de Deus na nossa vida. Quantas vezes muitas pessoas nascem no Evangelho e às vezes morrem no Evangelho, mas não entendem o propósito de Deus na sua vida. E com cada um de vocês, jovens, o meu desejo, o eu que eu estou falando aqui, o meu desejo é que cada um de vocês estejam certo dos seus propósitos de Deus. E eu penso mais, agora falando não só do meu eu, para que Deus cada vez mais, o Espírito Santo de Deus me use, para que eu possa ser um canal de bênção na vida de vocês para isso, para ajudar vocês a entender o propósito de vocês aí dentro, para vocês verem que não é simplesmente a gente estar atrás desse banco e ter um sentimento momentâneo, mas saber que é algo maior. Para isso nós precisamos de ter 4 visões. Nós precisamos de obediência, visão espiritual, influência e chamado. A visão espiritual, se nós não tivermos a visão espiritual, nós não vamos enxergar. Ver não é a mesma coisa de enxergar. Quando você enxerga, você reconhece. Nós temos que entender isso. A obediência é fator primordial. Obediência ao seu líder. Obediência ao seu pastor. Obediência àqueles que estão acima do seu nível, seu pai, sua mãe. Quando eu falo para cada um de vocês, não é só dentro da igreja. Porque os que estão lá fora, nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos que ser influenciadores. Nós temos que impactar. Só de a gente chegar perto, nós temos que impactar. Impactar não com eu, mas com o amor de Deus. As pessoas têm que ver a glória de Deus na nossa vida e entender o chamado. A partir do momento que você começa a ter visão, obediência e influenciar, você vai entender o chamado de Deus na sua vida, você vai entender o propósito de Deus na sua vida. Então, o desejo meu para cada um é que vocês sejam verdadeiros Barnabés. Quem que foi Barnabé? Barnabé, muitas vezes as pessoas nem conhecem quem que foi, mas era um cara cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de influência de Deus, que quando Paulo saiu, que aceitou Jesus, que era um novo convertido, e chegou lá em Jerusalém com os apóstolos correram e ninguém acreditou nele, e deixou Paulo sozinho, porque achou que Paulo ia matar eles, porque Paulo era um perseguidor de crente, todo mundo sabe disso. Paulo era um matador, Paulo era um assassino. Mas Barnabé acreditou. Barnabé acreditava no inacreditável. Barnabé acreditava naquilo que ninguém acreditava, naquilo que parecia impossível para os outros. Para Barnabé não era, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. E ele não precisava disso. Ele não precisava. Lá em Atos 4:36, nós temos aqui José, um levita de Chipre,
Barnabé era chamado José de Chipre. Barnabé tem um significado. José é um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Barnabé era encorajador. Aquilo que, quando Barnabé chegava numa igreja que estava caída, ele tinha tanto Espírito Santo de Deus, ele era tão usado e deixava o Espírito Santo usar ele mudava a igreja só de chegar perto, ele encorajava, ele fazia a igreja acreditar. E meu desejo é que cada um de vocês sejam verdadeiros Barnabés, uma nova geração de jovens, uma rede de jovens nova, algo novo. Nós queremos ousadia sem perder o valor, ousadia diante de Deus. Deus quer que você tenha ousadia sem perder os valores. E se a gente for mais um pouquinho, nós pegarmos lá em Atos 9, 26. Vocês vão entender que o tempo todo Deus tem um propósito na vida de cada um. Com Barnabé não foi diferente. Com Paulo não foi diferente. Com João Marcos não foi diferente. Por quê? Porque João Marcos, ele fracassou. Eu vou resumir, gente, tem muita coisa. Se vocês pegarem o livro de Atos, vocês vão ver tudo. Mas eu vou falar rápido porque é só uma palavra. João Marcos fracassou. E aí, quando eles voltaram para Antioquia, porque eles estavam lá fazendo missões, abrindo igreja, e nisso é aí que é a hora que Paulo, quando a gente fala aqui, não fala de Paulo e Barnabé, fala de Barnabé e Paulo. Ou dá a dizer o que então? Que Paulo era um discípulo de Barnabé, Paulo estava crescendo na fé. Entendeu? E aí eles encontraram João Marcos, que quando o anjo tirou Tiago de dentro da cadeia, porque a igreja estava dentro da casa de João Marcos. Quem que era João Marcos? Era João, que também é chamado de Marcos, que mais tarde escreveu um evangelho chamado Marcos. E que se Deus não tivesse um propósito na vida dele, e se Barnabé não tivesse acreditado em Marcos também, não tinha acontecido isso. Paulo não tinha escrito o tanto de livro que escreveu, não seria um homem abençoado que é, e Marcos também não seria. Por que não seria? Porque que quando eles voltaram, quando eles passaram por muitas tribulações, fome, espancamento, e Marcos não aguentou. João Marcos não aguentou. Ele voltou e deixou Barnabé e Paulo. E quando Paulo e Barnabé voltaram para Jerusalém, que eles tinham voltado de missões, eles tiveram uma outra missão. E quando Marcos falou que ia ir, Paulo não aceitou levar. Paulo falou, não vou levar o Marcos. O que Barnabé fez? Aí sim, Paulo estava pronto para seguir. Deus é tremendo, porque Deus trabalha dessa maneira. Barnabé já sabia que Paulo já conseguiria subir sozinho, que já conseguia, que a glória dele, a glória de Deus na vida do Paulo ia ser maior do que de Barnabé, mas Barnabé estava pouco se importando com isso. Ele queria isso. Por que ele queria? Porque ele não era medíocre, ele não pensava no pouco, ele queria ver Deus crescendo para que cada um diminuísse. E ele sabia, Barnabé sabia o que Paulo ia fazer. Então Barnabé pegou, mas Barnabé foi para um lado, ele e João Marcos, Paulo e Silas foi para um lado, começou a história de Paulo e começou a história de Marcos. E querendo ou não, ali no meio estava Barnabé, um verdadeiro encorajador, ajudador. E hoje a palavra que eu tenho para cada um de vocês, jovens, que cada dia mais vocês têm coragem, ousadia diante de Deus, entender o propósito de Deus nas suas vidas, deixar o Espírito Santo de Deus usar cada um de vocês. E o que eu puder para fazer, de orar, de jejuar, de pagar o preço, para ver cada um de vocês rompendo, sendo felizes verdadeiramente no Cristo vivo, que vocês conhecem, vocês podem contar comigo. Porque eu não quero fazer nada de mim. Quero cada vez mais ser usado pelo Espírito Santo. Eu quero ser um testemunha dos feitos de Jesus nessa terra. Amém?